Pronto, iniciando a gravação, tudo certo. Então, boa noite a todos. O meu nome é Fernando Sansoni. A gente vai ter aula nesse período agora desse módulo com a parte prática, né, do desenho técnico, utilizando softwares, né? Então, a gente vai usar o SolidWorks para fazer desenhos técnicos na nossa aula de práticas laboratoriais, né? Que vai contemplar aí o desenho assistido do computador e desenho técnico. Então, o que é o objetivo nosso? É conseguir manusear um software de CAD para que possamos fazer desenhos técnicos. Então, essa é a ideia geral. E eu vou fazer o seguinte, eu vou projetar aqui a minha tela. Deixa eu ver, tá tudo ok. Aqui, compartilhar. Compartilhar, janela, tela cheia, compartilhar. Acho que vocês já estão vendo minha tela aí. Ok? Estão enxergando, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, para nós começarmos, nós vamos fazer desenhos técnicos, e esses desenhos técnicos vão estar baseados na Associação Brasileira de Normas Técnicas, chamada de ABNT. Eu vou, hoje, lidar com praticamente duas normas aqui, essa 17006, que é de 2021, esta outra que é a 16752, que é de 2020, que trata dos requisitos para apresentação da folha de desenho técnico. Então, nosso primeiro passo hoje vai ser ter um contato inicial com o software, para que a gente possa fazer uso dessa ferramenta para criar uma folha que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Então, eu vou demonstrar como é que a gente faz isso dentro do software e vou estar alternando isso com a apresentação da norma e como faz no software. Então, a ideia que seria a gente fazer hoje, então, uma folha padrão para que a gente possa utilizar na sala de aula. Essa norma, se vocês digitarem ela no Google, aí, vocês devem achar ela em PDF. Eu consegui dessa forma, né? Estou com a garganta arranhando, tá bem ruim de falar. Muito bem. Qual que é o número da norma ali, professor? Essa aqui, ó, 16752. Esse é o número da norma. E a ideia dessa norma é a gente chegar num ponto de criar uma folha de desenho, e eu vou demonstrar para vocês uma folha de desenho aqui. Este é um desenho técnico que foi criado por alunos, colegas de vocês, aí, de um projeto que chama Baja, e a gente está desenvolvendo um projeto de um carro 4x4, e esse é um dos componentes que a gente precisa para esse carro. Então, como vocês viram aí nos materiais, né, o desenho técnico serve justamente para a gente ter uma linguagem de comunicação entre os engenheiros. E a gente consegue expressar em uma folha peças que têm 3 dimensões. Então, a gente, nesse caso aqui, tem uma imagem isométrica de uma vista que nos dá uma forma bem realista, como se fosse uma foto da peça que nós queremos. Se a gente olhar a parte de cima, onde tem os detalhes da peça, e as suas vistas, aqui a gente tem 3 vistas, mais uma vista de detalhe, nós percebemos que é mais difícil na interpretação de que peça é essa. O nosso cérebro precisa traduzir o que está aqui em 2 dimensões para 3 dimensões, ao passo que esta vista aqui embaixo já está em 3 dimensões. Desta forma, conseguimos entender, né, como é a geometria da peça que está sendo proposta.
nesse caso, esta vista somado a essas outras 3, mais o detalhe, nós conseguimos entender as suas dimensões, afinal de contas tem as medidas, a gente consegue ver as características que esta peça tem, foi feito um corte para enxergar como é a peça por dentro, então ela tem essa aparência, a parte que foi cortada da peça, ela é preenchida com o que a gente chama de achura, e o nosso trabalho para hoje, então, vai ser criar uma folha como esta que a gente está vendo aqui, né? Vocês vejam que ela tem uma linha retangular, um retângulo, né? Com uma espessura de linha mais grossa para delimitar a área que é do desenho. Fora desta área, a gente tem o que a gente chama de margem, né? A distância do final da folha até o quadro. E ao redor do quadro, a gente está usando aqui o que chamamos de malha. A função desta malha é podermos identificar o quadrante que se quer tomar de referência para alguma situação de alteração de medidas, por exemplo. Então, se eu disser para vocês que eu alterei a cota que está no quadrante 1C, então a gente pega a linha C aqui, com a coluna 1, e a gente vai ver que a cota que temos nessa área descrita na malha é a cota número 10, que representa 10 milímetros. Então, esta cota, se eu disse C1 como sendo a localização da cota, eu consigo, no espaço do desenho, através da malha, fazer como aquele joguinho de batalha naval, né? Que a gente consegue identificar onde estão posicionados, né? Os navios da frota inimiga. Do mesmo modo, aqui a gente consegue identificar onde estão as cotas que a gente está fazendo referência através da malha. Bom, esse é um exemplo de um desenho técnico, e o que a gente vai fazer, então, a partir de agora, é usar esta norma, a norma que fala aqui das folhas de desenho, né? As folhas todas, elas estão numa razão de proporção entre x e y aqui, igual a raiz de 2, né? É a multiplicação de raiz de 2 vezes um dos lados, e o lado x aqui, a gente vai ter o valor da outra medida. Mas, resumindo, a folha maior que nós temos no desenho técnico é a 0, então ela tem essa medida de 1189 por 841. Se eu cortar uma folha A0 ao meio, neste sentido, eu vou ter 2 folhas do tamanho A1. E se eu repetir esse processo, pegar a folha 1, cortar ela ao meio, nesse sentido, eu vou ter 2 folhas A2. Se eu cortar A2 no meio, vou ter 2 folhas A3. Se eu cortar A3 no meio, tenho 2 folhas A4, que seria o menor formato, né? Para a gente não se perder, o interessante é a gente decorar, efetivamente, decorar o tamanho da folha A4, por ser uma das folhas os formatos mais utilizados. Este desenho aqui está em uma folha no formato A4. Eu vou reduzir aqui para vocês enxergarem. Está desenhada num formato A4. Então, isso facilita para nós o entendimento, uma vez que a gente consegue decorar esse tamanho de folha do A4, nós conseguimos, a partir do dobrando as suas medidas e ampliando até chegarmos na medida da folha 0. Muito bem. Nós podemos fazer desenhos na vertical e na horizontal, mas temos que observar que nos formatos A4, a folha deve ficar no formato vertical e as demais no formato horizontal. Estou falando da 0 até A4. Então, vamos ver o seguinte, o que a norma está dizendo, que a gente vai ter este número 3 chama quadro. Esse quadro é o retângulo que eu comentei, que tem uma margem esquerda com espaçamento de 20 até o final da folha, e temos nas demais margens a dimensão de 10 milímetros.
Aí temos no número 4 o espaço que é usado para desenho, que é dentro do quadro, e fora do quadro nós temos o que chamamos de margem. E na margem que colocamos, então, a malha. Para a gente... Aqui está a espessura da linha do quadro, né? Quando a gente usa 4, a espessura é 0,7. E existem algumas outras atribuições que a gente vai fazer, por exemplo, marcas de centro, que vão ser essas marcas que são colocadas no centro, no eixo de simetria da folha, né? Então, é para a gente marcar onde está o centro, para centralização, inclusive, quando vai fazer fotocópia, etc. Bom, eu não vou... aqui para marcas de corte, quando é necessário fazer recortes, né? Mas como a gente faz a folha já cortada, não precisa fazer isso, não é obrigatório. Marcas de dobra para folhas maiores, que a gente, por enquanto, não vai fazer, não vamos trabalhar. E aqui a disposição geral, existe um espaço para desenho, um espaço para informações complementares, textos, observações, etc., são colocados nesta posição, acima do que a gente chama de legenda. A legenda é o espaço que eu reservo para colocar informações a respeito do desenho, como, por exemplo, a aprovação, quem fez o desenho, o material que vai utilizar, a escala que está sendo feito, o logo da firma, da empresa, né, que está fazendo, mas também posso usar de forma alternativa a parte inferior da folha para usar como espaço de informações complementares, né. Bom, eu queria pegar aqui a parte do quadro. Então, deixa eu só voltar aqui para a gente fazer o quadro. Ok, está aqui o quadro. Temos a medida da margem, que é 10, e esta daqui é 20. Todas as outras são 10. Então, vamos para o software agora. Uma vez que a gente abre o software SolidWorks, eu vou clicar aqui em Novo, que é este botão. A vantagem é que quando a gente larga o mouse em cima, normalmente ele vai mostrar aqui um... Deixa eu só largar o mouse em cima. Ó, ele está mostrando ali o que significa, o que é aquele ícone. Os ícones que não podem ser utilizados naquele momento, ele já fica esmaecido em cinza, como se estivesse desligado, que facilita bastante. Eu estou usando a versão última aqui do software, mas é basicamente a mesma coisa na versão que nós temos aí, que é o 16 ponto alguma coisa. Como dica, vou dizer para vocês já fazerem nesse momento, vocês podem procurar aí na máquina de vocês o SolidWorks, tá? Então, vocês vão ver aqui SolidWorks, aplicativo, e aí vai ter SolidWorks 2016, se não me falha a memória, vocês vão clicar e já deixa a máquina de vocês abrindo o software, porque ela pode ser um software bastante pesado, ele pode demorar um pouco. Por mais que a gente não vai fazer o uso simultâneo enquanto eu estou explicando aqui as coisas, mas vai ser interessante para a máquina já acordar, já carregar para a memória, já fazer alguma atualização se necessário, e a máquina ficar um pouco mais rápida e esperta, né? Então, vocês podem, e se quiserem, de pouco a pouco ir acompanhando, mas eu não vou parar aqui a explicação, porque depois isso tudo vai ficar gravado, vocês podem retornar com o vídeo gravado para ir adiante ou retornar, voltar várias vezes no mesmo ponto, para vocês poderem fazer o exercício em si. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui neste ícone de novo, e ele vai apresentar para mim aqui, ó, 3 opções. O SolidWorks, ele trabalha com 3 tipos de arquivos, são esses 3 que vocês estão vendo aí. O arquivo que a gente chama de peça, que compõe, na verdade, vou dar um exemplo aqui, ó. Você deve estar enxergando minha câmera aí. Então, eu tenho um mosquetão que é composto por 3 peças, a peça preta, a peça prateada e um rebite, que segura esse cara aqui. Então, eu tenho 3 componentes que formam o produto. Ou seja, eu tenho 3 peças. Cada partezinha que é indivisível do meu projeto, eu vou fazer neste tipo de arquivo que a gente chama de peça.
O arquivo de montagem é quando eu junto várias peças para dizer como que essas peças se acoplam, como que elas se montam, como que elas se ajustam uma na outra. E tem o terceiro tipo de arquivo, que é o arquivo de desenho. O arquivo de desenho, ele é o nosso desenho técnico. Como que funciona no software? A gente cria a peça e depois joga essa peça em uma folha de desenho, um arquivo de folha de desenho, e ele vai, de uma maneira semi-automatizada, aplicar para nós vistas e dimensões. Então, isso vai facilitar muito o nosso trabalho de fazer o desenho técnico, e nós vamos gastar mais tempo criando arquivos do tipo peça, porque o ganho que nós temos em termos de valor no projeto está na peça, não está no desenho técnico. O desenho técnico ser bonitinho, ser legalzinho, ele não faz disso, por si só, o projeto ser um bom projeto. O que faz o projeto ser um bom projeto é as ideias, as inovações e novidades que a gente coloca nos arquivos de peça, porque aqui a gente dá forma para o nosso produto. Então, por isso que é importante a gente gastar tempo fazendo o arquivo peça e gastar o mínimo de tempo possível. Quanto mais automatizado for o arquivo de desenho, melhor. Nesse caso, nós vamos iniciar por nos dedicarmos nesta primeira aula, fazermos uma folha padronizada. Nós vamos clicar aqui no arquivo desenho e vou dar um OK ou 2 cliques. Quando eu dou o OK, a máquina vai carregar para nós uma janela de diálogo nos perguntando o seguinte: você quer usar algum desses formatos padrão? E aqui eu disse para ele exibir somente formatos padrão. Eu vou desabilitar. E aí existe aqui uma série de normas. Aqui, por exemplo, tem a norma ANSI, que é uma norma americana. Temos a norma ISO, que é uma norma mundial, vamos falar assim, né? Universal. Temos a norma DIN, que é a norma alemã, Deutsche Industrie Normen. Temos a GIS, que é japonesa. BSI, que é inglesa. E assim por diante, né? Então, temos várias normas, mas não tem ABNT. Como a gente não tem ABNT, eu não vou usar este tamanho de folha padrão e vou escolher o tamanho personalizado de folha. E aqui eu vou escolher aquele tamanho que eu já vou dizendo para vocês. Vocês precisam gravar isso na memória, tem que decorar. O tamanho da folha 4. A largura é 210 e a altura é 297. Esse é o padrão de uma folha A4. Se você sabendo a folha A4, quanto é a folha A3? A3 é 2 A4. Se eu colocar uma do lado da outra, então eu vou ter 410 por 297. Por isso que é importante gravar esse tamanho. Uma vez que eu defini qual é o tamanho da folha que eu quero, ele apresentou agora a folha, mas ele está num modo de fazer a inclusão na folha do arquivo de peça que eu quero fazer desenho técnico. Nós não temos aqui o propósito, neste momento, de fazer o uso de uma folha, de uma peça, de um arquivo. Então, eu vou cancelar isso, porque não é o que eu quero fazer. Eu quero fazer o desenho técnico da folha primeiro. Então, eu cancelo. E aí, o primeiro passo, não pode esquecer desse primeiro passo. Se esquecer, vai dar problema depois. O primeiro passo a fazer é levar o cursor em cima da folha, clicar o botão direito do mouse e escolher aqui editar formato da folha. Quando eu clico em editar formato da folha, eu quero que vocês reparem neste canto aqui, ó, que agora não está aparecendo nada, vai mudar. Editar formato da folha, vejam, agora eu tenho esse ícone aqui, ó. Esse ícone é para eu deixar de editar o formato da folha e passar a editar o desenho técnico. Mas eu quero fazer um padrão de folha, então eu preciso estar com isto aqui ativo. Ele tem que estar aparecendo nesse cantinho, mesmo que esmaecido como ele está agora. Está esmaecido, se eu encostar, ele vai ativar. Por quê? Porque eu tenho que dizer para o software o seguinte: eu quero trabalhar no formato da folha. O formato da folha, ele é independente do desenho técnico. O que isso significa? Por que isso me ajuda?
Toda vez que eu tiver um desenho técnico já realizado em épocas passadas e eu preciso fazer uma atualização ou uma mudança da folha de desenho, é como se eu pudesse arrancar daquela folha todo o desenho dela e substituir a folha que eu tenho por uma nova folha e depois o desenho técnico se encaixa por cima. Então, essa é a grande vantagem, a diferença. Muito bem. Agora que a gente está com esse ícone aparecendo, nós podemos vir na aba onde eu tenho, ele repara o seguinte, o software utiliza abas, ó. Ele agrupa os ícones, que são comandos, em abas. Tem algumas abas que são ativas, comandos que são ativos naquela aba, e outros não são. Ele só deixa ativo aquilo que é possível de ser usado naquele momento. Então, nós vamos nessa aba esboço, é como se você pegasse cada aba dessa como se fosse uma caixa de ferramentas. E dentro dessa caixa de ferramentas tem várias ferramentas. As ferramentas são os ícones, ok? Muito bem, então o que nós vamos fazer? Nós queremos criar um retângulo, porque eu preciso desenhar aquele quadro. Se eu deixar o cursor ali, ele está mostrando de que forma que a gente faz o retângulo, ele está dizendo como é que usa o comando. Claro que aqui numa versão posterior, né? Vocês não vão ter isso nessa versão mais antiga um pouco, mas funciona do mesmo modo. Ele está demonstrando aqui que ele precisa ter um número 1 e um número 2, ou seja, o clique 1 e o clique 2. Ele precisa 2 pontos para realizar o desenho de um retângulo qualquer. E nós, dentro do SolidWorks, trabalhamos da seguinte forma. Primeiro, nós criamos o retângulo, que damos a forma retangular que queremos. Num segundo momento, nós damos a dimensão ou o comprimento e largura desse retângulo. Então, como diz ali, primeiro eu vou dar um clique e depois dou um outro clique. Qualquer área, qualquer clique, qualquer tamanho, desde que ele caiba dentro da folha. Já fiz o que eu queria de retângulo, vou dar um OK, posso dar um Enter no teclado, dou OK, e pronto, está desenhado o retângulo. Ó. Repara que o retângulo foi desenhado. Só que agora, eu peço que vocês observem que toda vez que eu estou movimentando o cursor, tem uns numerozinhos ali na parte de baixo que começam a variar. Esses números, eles demonstram a posição em relação coordenada X, coordenada Y e coordenada Z. A coordenada Z fica sempre em zero, porque aqui nós estamos trabalhando apenas com duas dimensões. Por exemplo, X e Y. Eu não tenho aqui, neste formato de folha, neste tipo de arquivo, que é considerado arquivo de desenho, eu não tenho esse deslocamento num eixo terceiro, chamado de Z. Eu não tenho. Por isso que ele fica zerado. Mas onde seria, então, o ponto zero, x0, y0, z0? A gente vai mexendo o mouse e vai percebendo que os valores vão reduzindo à medida que eu me aproximo da onde? Desse canto. Então, este cantinho da folha é onde nós temos a coordenada x0, y0 e z0. Isso quer dizer o que para nós? Quer dizer que nós vamos trabalhar dentro da folha, no primeiro quadrante, e todas as coordenadas para x e para y são coordenadas positivas. São coordenadas maiores do que zero. E aí, nós vamos fazer alteração, vejam, eu posso fazer alterações de várias formas no formato desse retângulo. Eu posso simplesmente aproximar o cursor e vejam que o pontinho ali ficou laranja, quer dizer que se eu clicar nesse momento, ele assume que eu quero selecionar o ponto que agora está azul, pois indica que está selecionado. E eu posso arrastar isso, ó. Isso é uma forma. Mas eu fazer esse arrasto desse ponto, eu não tenho uma precisão. E eu quero fazer um desenho técnico bem legal, bem perfeitinho, e eu quero precisão nisso. Por quê? Porque a norma me exige que eu tenha uma distância daqui, desta linha, até do final da folha, né, na linha vertical do final da folha, até a linha do quadro, eu preciso ter uma distância perfeita de 20 milímetros.
Como que eu faço isso? Uma vez que eu cliquei no ponto inferior, ele vai me dar aqui, vocês reparam que quando eu clico em alguma coisa, aqui não tem nada, nesta área que nós chamamos a árvore de projetos, né? Quando eu clico, ele vai mudar, fiquem reparando lá, ó. Quando eu clicar, muda, ó. Cliquei, ele mudou, porque agora ele está apresentando as propriedades que nós temos daquele ponto. Que propriedades? Propriedades que eu tenho aqui dadas, como, por exemplo, a coordenada em x e a coordenada em y. Ou seja, neste ponto que eu selecionei, eu posso movimentar de maneira precisa, dizendo qual é a coordenada para x, qual é a coordenada para y. Lembrando, coordenadas para x é a distância que eu tenho na horizontal. Coordenadas para y, a distância que eu tenho na vertical. Então, para deixar esta linha vertical a uma distância de 20 da borda, eu vou fazer um exercício. Ó. Vou colocar 0 e vou dar um Enter. Por quê? Porque a coordenada x0 é exatamente o fim da folha. Mas eu não quero 0, eu quero 20. Então, vou digitar 20, dar um Enter, e ele posicionou de maneira precisa aquela linha a uma distância de 20 milímetros do final da folha na vertical. A parte de baixo, agora, eu preciso dar uma, uma ajustada, porque eu preciso ter agora nas demais margens a distância de 10 milímetros. 10 milímetros, pronto, deixei aqui 10 milímetros e consegui, então, posicionar. E agora eu sei que aqui tem 20 e na parte aqui de baixo tem 10 milímetros, como manda a norma. Só que assim, ó, eu não quero nem que por descuido, sem intenção, movimentar essas duas linhas para nenhum lado, porque já está na posição que deve ficar o resto da vida. Aí eu posso usar esse ícone que eu tenho de adicionar relações, e ele me permite colocar uma relação de fixo. Quando eu faço isso, vocês reparem que vai mudar de cor as duas linhas. Eu vou fixar, aqui vai aparecer a relação como fixa, e aqui percebemos que a linha está agora preta. Por que ele faz isso? O software conversa a todo momento com vocês. A forma dele interagir e conversar com vocês, às vezes é de uma maneira escrita, por exemplo, se eu levar o cursor até aqui, ele vai me dizer o nome do comando e o que ele faz de uma maneira resumida. Outra forma é por cores. Quando ele pintou aquele ponto de azul, ele disse que o ponto está selecionado, ele está conversando com vocês, dizendo dessa forma. Quando as linhas, as entidades que vocês desenham estão azuis, significa que o software não conseguiu determinar de maneira correta qual é a posição que vocês querem que aquela entidade assuma neste plano. Nesse caso, eu tenho aqui um ponto selecionado e eu quero dizer que esse ponto tem que ficar numa posição específica, que eu não especifiquei, mas eu quero especificar através das coordenadas. Então, eu preciso deixar uma distância, eu sei quanto é a largura, 210, é a largura da folha. Se eu dar um Enter, ele movimenta aquele ponto para o 210. Mas ele não é 210, porque ele tem que recuar para ficar com uma distância de 10 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitar lá 210, dei um Enter e foi até o fim da folha. Eu vou usar uma expressão matemática, isso é uma vantagem, o software permite. Então, vou colocar 210 menos 10 e vou dar um Enter. Claro que eu poderia fazer isso de cabeça, né? Daí até eu sei, né? Quanto seria. Mas eu sempre recomendo que vocês usem a matemática do software, porque essa não erra. A de vocês, a da gente, né? É comum da gente errar uma soma ou uma multiplicação ou uma adição, é uma coisa assim, ou uma subtração, é bem fácil de errar. Então, eu recomendo que vocês não confiem na matemática de vocês, assim como eu não confio na minha, eu faço direto no computador, né? Então, 297 menos 10, dá um Enter. Agora eu sei que
do fim da folha até a linha horizontal tem 10 milímetros, e do final da folha até a linha vertical também tem 10 milímetros. E eu não quero que esta medida saia desse patamar, desse parâmetro que a gente alterou aqui. Por isso, eu vou usar o adicionar relações e colocar uma relação de fixo para que ele fique travado e não se mexa. Aí ele vai mudar de cor para o preto. Ó. Fixar, olha o que aconteceu. Ele efetivamente ficou na cor preta. Bom, agora para a gente trabalhar com o zoom, mostrar alguns detalhes. Se eu digitar Z no teclado, ele vai reduzindo a imagem. E se eu apertar o Shift segurando e o Z depois, ele vai ampliando. De mesma forma, se eu usar no mouse aqui, o scroll do mouse, essa rodinha aqui, eu consigo também aumentar e reduzir. Mas cuidado, o cursor é a mira aonde vocês precisam focar a ampliação ou a redução. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente vai posicionar o cursor em cima do que eu quero aumentar ou reduzir, eu vou ter um mais sucesso em não perder ele da minha tela. Porque, olha só, agora eu estou usando aqui o cursor como a mira, né? E ele está aumentando em cima da folha. Se eu for reduzir e aumentar o zoom com o cursor muito longe do objeto que vocês querem de zoom, olha o que acontece. O objeto sumiu da tela. Pô, agora cadê meu trabalho? Onde é que foi parar? Não se preocupe, vocês podem buscar ele através desta tecla, desculpa, desse ícone, ou usar a tecla F, que está dando como dica, entre parênteses, tem a letra F. Por que isso? Porque o que está entre parênteses é tecla de atalho do teclado. Então, se eu digitar F ou clicar aqui, ele vai ajustar o meu desenho, o meu zoom, para caber o meu desenho completo no maior espaço possível. Muito bem. Só que... Opa, agora foi sem querer. Só que tem o seguinte, essas linhas que a gente criou, elas devem agora ter uma medida de espessura definida. E para fazer essa alteração da medida de espessura, eu vou selecionar, e olha a dica, eu posso clicar um por um, fazer todo o processo, mas também posso clicar o botão da direita e escolher selecionar cadeia. Ele vai pegar todas as linhas que encadeiam aquele objeto selecionado. E ele marcou todo mundo aqui, olha que legal. E agora eu quero fazer uma alteração na espessura. Eu não tenho aqui disponível, mostrando na tela, o recurso de alteração dessas propriedades. Então, eu clico o botão da direita em cima de qualquer ícone, ou nesta área de ícones aqui, ó, eu clico o botão da direita e tenho barras de ferramentas. Nas barras de ferramentas, tem uma ferramenta que é formato de linha, está aqui embaixo. Quando eu clicar, o que ele faz? Ele adiciona esse conjunto de formato de linha para ficar à nossa disposição. E existem duas maneiras de fazer essa alteração. Eu posso fazer de uma maneira assim forçada, vamos falar uma maneira de enforcement, eu estou fazendo de uma maneira bruta, eu estou forçando isso ser o que eu quero, eu clico aqui na espessura, ó, esse ícone aqui é o que diz a espessura, e digo, a espessura que eu quero para essas linhas selecionadas é 0,7. Pronto. E ele era para ter colocado 0,7, não sei por que ele não colocou. Era para forçar o 0,7. Deixa eu ver o seguinte, só para testar eu vou sair aqui. Não, acho que ele não colocou mesmo, editar formato da folha. Às vezes tem disso, deixa o cara com a cara no chão. Então vamos lá.
Eu vou fazer o segundo método. Se o primeiro falhou, né? Talvez nessa versão aqui não faça, mas na versão que vocês têm eu sei que faça. Eu vou criar uma espessura de 0,7. E aqui na espessura eu vou dizer 0,7 é a espessura que eu quero essa linha. Ok. Pronto. O que eu fiz? Eu criei uma camada, como se fosse uma caneta, que eu estabeleci que essa caneta teria a espessura 0,7. Será que alguém falou alguma coisa ali na sala? Tudo certo? Tudo ok. Então, vamos lá. Vou clicar aqui e vou usar agora opções 0,7. Estou usando agora, ok, esta linha como 0,7. Mas lembra quando a gente veio aqui? A gente veio aqui e fez isso, né? A gente botou 0,7 forçado. Vou deixar pré-determinado. Que deveria ser o... E o cara me deixou de novo, o cara no chão. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Meu, deu certo da primeira vez aqui, professor. No software de vocês, eu tenho certeza que funciona. Esse daqui é uma versão que eu instalei esses dias ainda, esse mês aí, e eu não atualizei, não sei dizer o que está acontecendo aqui, que ele está me deixando de cara no chão aqui, mas não quer dizer. Deixa eu ver, eu estou usando agora... Ou talvez esteja em 0,7, mas tudo bem. É 0,7 ali, tá tudo... Não há de ser nada. Para vocês vai funcionar. Para mim, eu preciso olhar um pouquinho melhor aqui o que está acontecendo. Bom, agora vamos para norma. Desenhamos o nosso quadro, né? Que é essa parte aqui. Por que não está mostrando ali quadro? Margem e quadro. Não, vai lá. Aqui, quadro. Retângulo que determina o espaço útil e demarca as margens do desenho. Beleza. Então, é isso aí que ele mostra de quadro. Margem e quadro, limitando. Está aqui demonstrado as margens, a gente já fez. Está pronta essa parte. Vamos seguir, marcas de centro. Marcas de centro, então, devem ser aqui no meio do desenho. Ela tem 10 milímetros, 5 para cada lado, bom, isso aqui é 5 no meio ali da folha. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a linha, e no comando de linha, vocês podem observar que ele tem o que a gente chama aqui de flyout. O flyout é esta setinha que dá outras opções, e uma das opções é linha ponto médio. Para que serve isso? Para a gente marcar o ponto do meio da folha, veja, eu larguei o cursor em cima da linha, e o software, conversando com vocês, ele já sugeriu um ponto específico, que é o ponto médio daquela linha. Esse aí que eu quero. Clico nele, e agora eu desenho uma linha que vocês, observando, vocês vão ver que ele tem uma linha tracejada mostrando onde seria o ponto que ele fica vertical. Quando eu deixei a linha vertical, repara que ao lado do lápis, na parte de baixo, ele desenhou um quadrado amarelo com uma linha vertical. Quer ver? Eu vou fazer de novo aqui. Ó. Não tem o quadrado amarelo. Agora eu movimento o mouse. Quando eu aproximo, ele fica ali o quadradinho amarelo. Nesse ponto que ele marcou o quadradinho amarelo, eu vou clicar. Pronto, desenhei a linha que eu queria. E aí, nós vimos que esta linha, ela tem uma determinada medida. Eu sei que a altura total da folha é 297. Vou clicar. Olha lá, ele foi na altura total. Mas sei também que esta marca de centro, ela recua 5 milímetros da borda.
Então, é 297 menos 5 milímetros. Pronto. Agora eu tenho aqui, ó, demonstrando para vocês, eu tenho aqui exatamente no ponto que eu tinha interesse que ficasse. Muito bem. Vamos adiante. Eu fiz aquela linha, vou repetir aqui, ponto médio. Agora vou pegar a linha vertical, marquei, desenhei aqui, vou dar sair do comando, ok? E vou agora posicionar esse cara aqui, aonde? Professor, consegue repetir a medida de cima, por favor? A de cima, eu marquei o ponto superior, digitei 297, que é a altura da folha de desenho no formato A4, e reduzi 297 menos 5 milímetros. E aqui vou fazer o oposto. Aqui eu vou colocar medida em x0, para ele vir com o ponto até o final da folha. E agora, deixa eu só ver aqui. Agora eu tenho que descontar não mais 5, né? Eu tenho que descontar 15, porque eu tenho 20. Até aqui, 5 é a largura da malha. Então, falta 15 para a borda. Então, eu preciso pegar o 0 menos... Desculpa, mais, que eu estou aumentando, né? Mais 15. Aí, ele desenhou onde precisava. Agora, precisamos espelhar essas coisas. Como é que a gente faz o espelhamento? Porque é mais fácil espelhar do que desenhar tudo de novo. Eu tenho um comando específico aqui, ó, espelhar entidades. Quando eu clico no espelhar entidades, ele quer saber que entidade que eu quero espelhar. A entidade que eu quero espelhar, por exemplo, é esta linha. Mas selecionar essa linha, clicando, como ela é uma linha pequena, fica bem difícil. Então, o que eu faço? Eu tenho um recurso que é arrastar um retângulo, é fazer um arrasto na diagonal. Ele cria um retângulo. Ó. A borda desse retângulo é azul. E se eu fizer para o outro lado, ela vai ser verde no software de vocês. Mas eu vou clicar da esquerda para a direita e vou selecionar. E ele vai marcar, então, para nós, a linha e o ponto. O ponto eu não quero, então vou tirar ele dali. Vou excluir aquele ponto, quero só a linha. Esta linha, eu quero que ela seja espelhada em relação a quem? Eu vou arrastar aqui de novo, de cima para baixo, em relação... O cara marcou a linha, o ponto, cara, peraí. Excluir... Excluir. Eu quero em relação a esta linha aqui. Vou excluir. Vai me forçar a dar um zoom para clicar em cima da linha, só o que falta. Me forçou a dar um zoom, cara. Como é que pode? Marquei a linha que eu quero espelhar em relação a qual linha que eu quero e vou dar um OK. O que ele fez? Ele copiou a linha que eu tinha aqui para o outro lado. Agora a gente pode repetir a dose. De que forma? Eu vou entrar no comando, espelhar entidades. O que eu quero espelhar? Eu quero espelhar agora... Já que estava mais fácil, eu vou clicar em cima aqui da linha, dei um zoom para melhorar, né? Aquela linha ali é que eu quero espelhar. Em relação a qual linha? A essa linha aqui. Vejam que eu não preciso levar o cursor da onde ele está até o canto aqui onde eu tenho o OK do espelhar. Ele mudou o formato do cursor, conversando de novo com a gente. Ele mudou o formato do cursor para dizer o seguinte, olha, se você clicar o botão da direita, você vai conseguir aceitar o OK
ao invés de deslocar o cursor até lá. Então, clico o botão da direita e ele fez aqui para nós a marcação da marca de centro. Então, fizemos a marca de centro, está tudo ok. E vamos ver agora o que está nos faltando, que é a malha. Deixa eu pesquisar aqui, que fica mais fácil. Sistema de referências por malha. Vamos lá. Sistema de referência por malha. Permite referenciar e localizar qualquer tipo de elemento, tá? A gente comentou isso. Marcas de centro. Sistema de referências por malha. Então, ele diz o seguinte: os campos individuais devem ter 5 mm de largura e 50 mm de comprimento a partir dos eixos de simetria da folha do desenho. O número de campos depende do formato da folha. As diferenças resultantes de divisões são adicionadas aos campos das extremidades. Deve ser feito com linha contínua estreita, 0,35. Então, vamos lá, tem uma espessura específica. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar um layer da espessura específica. Eu clico lá embaixo onde eu tenho os layers, vou criar um novo, vou chamar ele de 0,35, e a espessura que eu quero ele é 0,35. Repara que antes do nome tem uma seta. Essa seta serve para indicar qual é o layer que está ativo, ou seja, tudo que for desenhado a partir de um OK nesta caixa de diálogo, dali em diante será utilizado a caneta ou o layer que está marcado com a seta. Se eu quero a de cima, 2 cliques. Se eu quero a de baixo, 2 cliques na de baixo. E a seta vem para baixo. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou usar aqui um comando de offset de entidades. Offset de entidades. E vou desabilitar o adicionar dimensões e vou dizer o seguinte, eu quero uma eu quero um offset de 5 milímetros e vou tirar o adicionar dimensões, porque eu não me interesso em colocar dimensões, e não quero selecionar cadeia. Eu quero simplesmente pegar esse cara aqui e jogar. Eu vou marcar aqui nesse momento, pressionar o Shift, porque eu consigo marcar 2 entidades ao mesmo tempo, e ele está colocando isso para o lado de dentro. Não quero a malha para o lado de dentro, quero ela para o lado de fora do quadro. Aí eu posso habilitar o comando aqui, onde eu tenho inverter. Ó. Quando eu habilito inverter, ele joga para fora. Jogando para fora, eu dou um OK. E tcharam! Ele ficou agora como pede a norma. Aqui uma folha maior, essa aqui é uma folha 3. Ó. A folha A4, ele tem aqui uma... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Na folha 4, ele não compreende toda a distância da folha nos 4 lados. Ó, aqui um exemplo de uma A4. Ele encerra por aqui e fica reduzido, né, aos 2 lados apenas. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer? Eu preciso uma linhazinha fechando aqui. Eu posso vir aqui no comando de linha, clico no ponto, clico no outro ponto, está feito. Repito aqui embaixo, clico num ponto, clico no outro ponto, está feito. Saio do comando, está desenhando... Opa, aqui eu dei uma barbeirada, vou mostrar para vocês. O que aconteceu aqui? Ó? Ele foi um pouco além. Ó. Então, eu volto e faço coincidir. Simplesmente arrastando, bem fácil de fazer. Vou usar ainda o comando de offset. Por que o offset? Porque ele está dizendo aqui, vamos voltar. Ele está dizendo que a malha tem que ter aqui 50 milímetros da linha da marca de centro, 50 milímetros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o comando aqui de offset.
Já estava no comando, Kátia. 50. Vou ampliar um pouquinho aqui. Opa. Está no campo de digitação. Vou ampliar um pouquinho aqui. E vou marcar essa linha para dizer o seguinte, eu quero um offset de 50, vou usar bidirecional, para fazer uma para cima e uma para baixo. Ok? Ó, ele redesenhou para nós, para cima e para baixo. Esse ponto aqui eu vou fixar, porque eu não quero que ele se mova. Esse de baixo também vou fixar, que eu não quero que ele se mova. Só que esse ponto aqui eu quero que ele se mova. Por quê? Porque eu quero que ele encontre ali, ó. Ok? Agora vamos repetir o offset. Offset. Marquei, clico para baixo, ele desenha para baixo. Clico na linha, offset, clico para cima, ele desenhou lá. Então, desenhei já as divisões aqui. A mesma coisa que eu fiz, mesma coisa que eu fiz ali, quero fazer de novo nesse ponto de cima. Offset, 50 bidirecional, ele fez para cima e para baixo. E o ponto mais externo vou fixar, esse ponto mais externo vou fixar, e aí o movimento para ele encontrar a linha. Pronto, a gente já desenhou agora a malha. E aí precisamos fazer a inclusão agora das letras e números. Começa em cima ABC e da esquerda para a direita 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então eu vou aumentar aqui, eu vou escolher uma área para dar zoom. Quero um zoom nesta área. Opa, achei. Um zoom nessa área, e aqui eu vou, então, incluir a notação, nota. O que eu vou escolher aqui? Eu vou usar uma fonte específica aqui. Eu vou usar uma fonte, pessoal. Várias fontes vocês podem utilizar, exceto esse tipo de fonte aqui, ó. Essa Segoy Print, por exemplo, essa Script, essas que são cursivas não podem ser usadas. As do tipo Roman, Times New Roman e etc., também não podem ser usadas. Por quê? Porque elas variam a espessura da letra. Não pode variar a espessura da letra. Quanto mais quadradão, melhor para o entendimento no desenho técnico. Eu gosto de usar essa Calibre por ser uma... Eu vou usar aqui 13,5, tá? Que é o mínimo que eu posso utilizar para uma fonte. Esqueçam pontos, tá? O que vale aqui é 13,5. O que vale é a altura em unidades, né? Em milímetros, no caso. Vou usar esse cara aí. E não vou aproximar da linha. Se eu aproximar da linha, ele automaticamente vai colocar uma seta chamada de linha de chamada que não nos interessa. Então, eu vou clicar fora da folha, inclusive, para ele deixar ali a caixa onde eu vou digitar número 1. Digitei número 1, ok. Tenho já a fonte que eu queria, o número que eu queria, e coloco arrastando na posição que eu quero. Vou marcar de novo esse número para fazer o seguinte. SolidWorks, editar, copiar, clico aqui para cima e vou lá, editar, colar, que equivale a dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Por que eu estou dando Ctrl+C, Ctrl+V?
porque ele vai copiar todas as propriedades que a gente definiu naquele número 1, tamanho da fonte, altura da fonte, tudo que foi definido, ele simplesmente copia igual. Se eu fizer de novo lá no comando nota, ele vai ter que fazer tudo de novo. Por isso que eu estou fazendo através de copiar e colar. E repara que eu puxei para o lado e ele está me dando uma linha horizontal traço ponto amarelo. Às vezes é ruim de ver, mas está ali a linha, que é a linha de alinhamento automático, já está me dando alinhamento. Então, mais ou menos aqui a olho, vocês não precisam botar no milímetro certinho, eu vou posicionar onde eu queria. Dando 2 cliques, eu vou alterar o valor para 2. Então, copia, cola, vou pegar o novo número que eu fiz, vou colocar o valor. Copia, cola, vou levar aqui para o canto, vou colocar o valor. Copia, cola, agora, opa, peguei o errado. É o de baixo. Dificuldade, aqui. 2 cliques, aqui é a A, e a cola, vou arrastar o B. Deixa eu ver se funciona. Opa, não. Deixa eu dar um zoom aqui na área. Aí, sai do zoom. Vou posicionar ele aqui. D. Quero deixar mais no centro, né? Copiar, colar. C maiúsculo. Um pouco para baixo, vou até mais para cima. Deixa eu ampliar aqui. Quero ampliar, pero no mucho. Vou marcar, copia, cola. Estou mexendo errado. C, D, copia, cola. O E, ficou ruimzinho esse cara ali. Deixa eu posicionar ele melhor. Copia, cola. Vamos colocar aqui o F. B, C, D, E, F. Perfeito. Então, agora a gente tem aí a disposição da malha. E ele pede na norma que a gente... Opa, fugiu aqui. Caramba. Ele pede que a gente posicione, para colar, o formato da folha. Alguém está escrevendo alguma coisa, acho, no texto aí. O formato é o A4. Tem que ficar posicionado aqui. Deixa eu ver aqui que tem no... Intervalo. Vamos aguardar aí, quando der o sinal, é 8h35, mais uns 4 minutos. Aí eu faço um intervalo, eu paro a gravação, depois a gente retoma. Aí a gente faz 2 gravações, fica mais fácil assim. Quando for aqui 8h35, ou quando dá o sinal aí, se tiver sincronizado com aqui, eu vou escutar o sinal e a gente interrompe a gravação e depois abre uma outra gravação. Muito bem, a gente fez então o posicionamento aqui do formato, identificação do formato.
E o que mais que está faltando para a nossa folha? Deixa eu olhar aqui. Vamos lá no nosso exemplo aqui que tem aqui. Falta a legenda. É o que está faltando, então, para o nosso trabalho. Então, vamos lá. Vamos fazer essa parte da legenda. Como é que nós vamos fazer? Lembra que a gente usou o recurso do offset, né? Então, esse recurso pode ser útil agora de novo. A gente pode pegar aqui. Aí está me lembrando de salvar. Pessoal, é importante salvar os documentos. E aqui vou vou avisar vocês que não pode deixar os trabalhos de vocês salvos somente no computador da universidade. Vocês têm que levar isso daí para o e-mail de vocês. Coloca isso num Drive, num iCloud, num OneDrive, não importa qual o serviço de nuvem que vocês têm, mas mandem isso para uma nuvem, ou salva num pendrive, ou num HD externo, mas não deixe único exclusivamente na máquina de vocês. Vocês podem perder, porque eles podem formatar a máquina pode dar problema, e não tem aviso prévio para dizer, agora tem que tirar os arquivos da máquina. Eles vão levar embora e vão formatar tudo e vai perder o que tiver lá dentro. Então, salvem os arquivos de vocês. O que eu vou fazer agora, aqui já bateu agora, nesse momento, então, eu vou, não sei se para vocês já bateu, mas eu vou aqui fazer o salvamento, então, do arquivo. Eu vou aqui salvar, vou escolher onde que eu quero salvar isso. Cara, eu vou salvar isso aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui. Documentos. Legal, pode acessar. Ok, whatever. Vou colocar no disco local C. Vou chamar de folha A4 ABNT. Vou salvar no formato que ele apresentou aqui, só vou dar salvar. Tá, vou salvar na pasta que ele indicou lá. Pronto. Salvar. Tá salvo, garantido. Vamos fazer o intervalo. Eu vou interromper a gravação e voltamos depois do intervalo.